Quero agradecer a você, a sua audiência aqui no meu canal, e quero pedir a você o seguinte: se inscreva no nosso canal, vai lá no sininho, aperta o sininho para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e marque em gostei. Eu quero dizer para você uma coisa: toda vez que você se inscreve, toda vez que você compartilha, você está ajudando a acabar com o PT. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, Silvano Silva. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito sério. Eu estou extremamente decepcionado. Eu estou extremamente irritado, magoado, desolado com uma situação que eu verifiquei no dia de hoje. Pensava eu que nesse segundo turno das eleições, o jogo político seria jogado segundo as regras da democracia. Pensava eu, na minha inocência, que somente começaria na sexta-feira o programa eleitoral na TV, tendo tempos iguais para os dois candidatos, o candidato Jair Bolsonaro e o candidato do PT. Pensava eu que seria respeitado o jogo político. Mas como fui bobo, como fui, desculpe dizer, idiota em pensar isso. Pois o que eu vi hoje, de ontem para hoje, na programação das organizações Globo, meu amigo, foi o linchamento público de um candidato apenas. E esse candidato é Jair Messias Bolsonaro. Eles apontaram toda a sua artilharia pesada contra Bolsonaro. Em praticamente todos os programas, usaram de alguma cena, de alguma metáfora, de alguma notícia, de alguma situação para o desconstruir ou para reafirmar estereótipos sobre ele afirmado pelos seus inimigos. Isso, no mínimo, se chama jogo sujo, golpe baixo e verdadeira canalice da imprensa do Brasil e das organizações Globo. E eu quero perguntar, aonde está o TSE agora? Aonde está a Justiça do Brasil? Aonde está a lei nesse momento? Porque isso não é uma disputa justa. Quando um candidato está sendo atacado pela maior organização televisiva do país, sem ter direito e oportunidade de resposta, e é pesadamente desconstruído, e tendo estereótipos afirmados pelos seus inimigos, afirmado a todo momento nos seus programas. O nome disso se chama jogo sujo. E eu vou te contar uma coisa para vocês. Nunca vi a Rede Globo jogar tão baixo contra alguém como está jogando contra Jair Bolsonaro. E você sabe por quê? Não é por questões ideológicas, não. Alguém pode até pensar e são defensores de algumas ideologias que são contrárias ao Bolsonaro. Não é questão ideológica, porque esse povo não está preocupado com questões ideológicas. Eles só estão preocupados com isso aqui, com dinheiro. Porque Bolsonaro já disse: sendo eu presidente do Brasil, vou cortar a verba da Rede Globo. Acabou para eles. Então, meu amigo, com essa proximidade de vitória do Bolsonaro, eles estão desesperados, eles estão assustados, eles estão revoltados. E eles agora se unem ao PT para desconstruir um único candidato, o candidato que ameaça o seu reinado de poder no Brasil. Mas vou dizer para vocês uma coisa: continue observando os capítulos dessa situação toda, porque o povo acordou, o povo não é bobo. Esse discurso feito pela Rede Globo atinge um grupo de pessoas. As pessoas que não conseguem discernir entre o certo e o errado. As pessoas que não conseguem discernir entre uma imagem passada pela mídia e a realidade. Atinge um grupo de pessoas. Atinge os menos cultos, os menos indoutos, os menos letrados, os menos entendidos. Atinge um grupo de pessoas.
só que existe um batalhão de Bolsonaro no Brasil, que vai estar gritando todas as mentiras da Rede Globo, porque isso que eles estão fazendo é fake news promovido por programas de TV. Vamos dizer não para toda essa canalice. Vamos nos unir, crie aí no Twitter, crie no Facebook uma campanha e diga não à Rede Globo. Diga não. Nós não aceitamos essa manipulação, esse jogo sujo que eles estão fazendo. Ok? Eu quero apresentar só algumas coisas aqui para vocês. Em pelo menos 4 momentos de ontem para hoje, eu vi ataques direto ao Bolsonaro. Primeiro ataque, no programa televisivo voltado para jovens que passa durante a tarde, chamado Malhação. Olha aí na Malhação, dá uma olhada. Observe bem que eles começam a comentar sobre fascismo e começam a tentar conectar o fascismo ao momento que estamos vivendo agora no país. Eles fazem uma relação direta ao país. E quem, no momento atual, é chamado de fascista pelos esquerdistas? Quem todo momento é chamado de fascista? Bolsonaro é chamado de fascista. Mas Bolsonaro é fascista? Não. Bolsonaro não é fascista. O fascismo foi um movimento criado depois da Primeira Guerra Mundial por Benito Mussolini. Um sistema que ele criou contra o comunismo, um sistema militarizado, um sistema que tinha total controle sobre o Estado. A economia, o sistema de Estado era controle total sobre a economia. É um sistema totalmente diferente do que Bolsonaro propõe. Bolsonaro quer democracia. Bolsonaro não quer o peso sobre o Estado e ele quer um Estado mínimo. O governo de Mussolini era Estado máximo. De Bolsonaro é Estado mínimo. Então não tem nenhuma semelhança entre Bolsonaro e Mussolini. Ok, pessoal? Então o que acontece? Tentaram ligar o Bolsonaro ao fascismo, uma coisa que não tem pé nem cabeça. Isso é um joguinho de palavras usado pela esquerda, uma repetição vazia para ver se essa pecha pega no Bolsonaro. Mas quando você vai ver e comparar historicamente, não tem nada a ver as ideias, não tem nada a ver os princípios de Bolsonaro e de Benito Mussolini. Vamos continuar aqui. Aí chega um pouco mais à tarde, sai uma notícia no Jornal da Rede Globo. Eu vou contar isso aqui para vocês. O Jornal da Rede Globo passou a história do Mestre Mor. Mestre Mor, um capoeirista que foi assassinado na Bahia. Conta-se que o cara estava num bar bebendo, houve uma discussão entre Mestre Mor e um outro rapaz que dizia que era eleitor do Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Se você olhar no G1, o editorial que está no G1 aponta que o cara ficou sabendo que o outro era contra o Bolsonaro, foi lá e deu uma facada. E quando você entra no vídeo lá da Bahia e vai saber da história, não foi nada isso que aconteceu. Os dois estavam bebendo, os dois já estavam meio bêbado. E aí o Mestre Mor ficou sabendo que aquele rapaz que o esfaqueou votava no Bolsonaro. E o Mestre Mor foi para cima dele dizendo: como é que você, um negro, vota num cara que é racista? Ou seja, o Mestre Mor afirmou o que a mídia diz contra o Bolsonaro. Mas aonde está que o Bolsonaro é racista? Em momento nenhum se diz que o Bolsonaro é racista. Vê a quantidade de negros que apoiam o Bolsonaro. Ou seja, o Mestre Mor reafirmou um estereótipo que a mídia afirma a todo tempo e taxa sobre o Bolsonaro. E aí os dois começaram a discutir, o Mestre Mor ofendeu o cara ofendeu o Mestre Mor, e os dois caíram na pancada, começaram a brigar, rolaram junto. Aí veio lá, o pessoal separou, o cara foi embora. Daqui a pouco passa um tempo, o cara volta com uma faca na mão e mata o Mestre Mor. Eu quero deixar bem patente aqui, não estou fazendo defesa do assassino. E eu até aqui dou o meu sincero sentimento, mando o meu sincero sentimento aos filhos, à família do Mestre Mor. Mas você não pode pegar essa morte e botar na conta do Bolsonaro, de duas pessoas que estavam bêbadas, que brigam, e uma extrapola os seus limites e acontece uma coisa dessa. Isso não pode ser generalizado e dizer que Bolsonaro gera isso. Não pode. Pegue a quantidade de pessoas que são espancadas todos os dias no Brasil apenas porque estão com a camisa do Bolsonaro. Pega a quantidade de vídeos de pessoas que são socadas, são assassinadas só porque estão com a camisa do Bolsonaro. Tá aí na internet, meu amigo, é só você assistir vários e vários e vários. Isso a mídia não mostra, mas mostra apenas
o que lhes interessa. Isso se chama jogo sujo. Jogo sujo, imprensa marrom, imprensa mau caráter. É o nome disso. Tentam pegar uma situação que aconteceu, generalizar e pôr como se o Bolsonaro incitasse o ódio e a violência. Aí, tudo bem. Quando chega mais à noite, começa o programa Amor e Sexo. O programa Amor e Sexo, que a Fernanda Lima já tem uma militância totalmente contra o Bolsonaro, que apoiou ele não, que vive atacando os apoiadores do Bolsonaro nas redes. Você não acredita nisso? Dá uma olhada nisso aí. Aí, eu sabendo que ia ter o programa, quis assistir porque eu sabia que ela ia fazer um programa voltado para atacar o Bolsonaro e não deu outra. Foi do início do programa até o final do programa, tentando reafirmar estereótipos que a esquerda taxa Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é racista, dizendo que o Bolsonaro é homofóbico, dizendo que o Bolsonaro é misógino, dizendo que o Bolsonaro é xenófobo. E aí começou aquele mesmo ataque. Houve um momento que passou um batalhão de jovens com um monte de praquinha. Olha aí, dá uma olhada nisso aí. O que você viu? Isso foi ou não foi militância direto contra o Bolsonaro? Meu amigo, que programa baixo. Que programa sem vergonha. Aí quando chega o momento, para você ver como que esse programa é tão baixo, é um programa que apoia, que incentiva a promiscuidade, a sem vergonhice, o sexo desordenado. Olha esse túnel da sarração que eles fizeram. Eu observei isso, olha, eu vou contar uma coisa, eu não assisti perto da minha família, nem perto dos meus filhos, porque é uma coisa muito baixa o que eles fazem, o que eles mostram na TV. Olha isso daí. Vê se isso é uma coisa boa para o jovem. É um incentivo à promiscuidade, à sexualidade de qualquer maneira. Dá uma olhada nisso. Isso não é programa para família. Isso não é programa para família. E o mal é isso. Eles pegam algumas minorias e querem impor algumas coisas sobre toda a maioria. E nós não vamos aceitar isso. E ponto final. Até aí, tudo bem. Parecia que já tinha fechado a conta. Foi pancadaria o tempo todo em cima do Bolsonaro. Parecia que já tinha resolvido. Foi ataque na Malhação, foi ataque no Jornal da Rede Globo, foi ataque no programa Amor e Sexo, aí parecia que estava acabado. Mas, meu amigo, o pior estava por vir. Quando o Bial anunciou que no programa no Conversa com Bial, eles iriam comentar sobre o Holocausto, meu nobre, eu acendi o sinal de alerta e disse, aí tem coisa. Aí tem coisa, porque a esquerda está chamando Bolsonaro de nazista. O Ciro esses dias chamou o Sul de nazista. Eles estão dizendo que Bolsonaro é um novo Adolfo Hitler. Eles estão atacando ele de todos os jeitos. E agora estão comentando sobre o Holocausto. Vamos ver o que acontece aí. E aí, de repente, logo no início do programa, o Bial começa a comentar que mostraria uma situação que o movimento político de hoje pode levar ao Brasil. Olha aí para você ver, tire as suas dúvidas. Que vamos ouvir hoje. Racistas de todo o mundo, de jovens militantes a chefes de Estado, já chamaram o extermínio organizado de 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias de 6 milhões de mentiras. Pois hoje... O principal motivo pelo qual eu faço esse trabalho é o movimento que se formou já vários anos atrás de negação do Holocausto. A negação do Holocausto é uma tentativa dos movimentos de direita radical, fascistas, de neonazistas, de negar que o Holocausto aconteceu. Eu posso afirmar tranquilamente perante vocês e quem quiser ouvir de que eu estava lá. Eu sou a história viva. O que você achou? Você não entrou no mesmo pensamento que eu, porque apontou diretamente para a situação da política hoje no Brasil. Ou seja, querendo taxar isso e botar na conta do Bolsonaro. E eu vi uma história muito bonita do Andor, que foi um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, ainda era criança. Depois teve outro. Meu amigo, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu conheço muito bem a história.
dos judeus no período da Segunda Guerra Mundial. Eu conheço muito bem a história do Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram massacrados pelo nazismo. Eu conheço bem a história de Anne Frank. Eu conheço a história de tantos outros que foram massacrados nessa época também. Foi um período horrível para a história. Foi um período de dor, foi uma página em que você consegue enxergar até que ponto vil e maldoso a humanidade consegue ir. O nazismo mostra o quanto o homem pode ser mau e perverso. Mostra. É um período horrível. Agora, Bial, eu quero dizer para você, se o Bial pudesse assistir esse vídeo ou chegar até aqui, eu quero dizer para você, Bial, você é um canalha. Porque pegar toda essa história de dor de um povo que foi massacrado por um homem demoníaco que tentou destruir uma raça inteira, você pegar toda essa história desse povo sofrido e tentar jogar isso na conta do Bolsonaro, tentar pegar essa imagem e tacar na cara do Bolsonaro, onde você viu algum movimento do Bolsonaro contra os judeus? Pelo contrário, meu nobre, pelo contrário. Bolsonaro é o único candidato que apoia Jerusalém, que apoia Israel. Bolsonaro foi em Israel esses dias. Bolsonaro fala bem de Israel o tempo inteiro. O povo judeu apoia Bolsonaro no Brasil. E Bolsonaro já anunciou: se eu for presidente, vou tirar a embaixada do Brasil que está em Tel Aviv e vou trazer para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém a capital de Israel. Bolsonaro nunca negou o Holocausto. Pelo contrário, reconhece o sofrimento do povo judeu. E ele quer aliança com os judeus no seu governo aqui no Brasil. Tanto que ele disse que, ganhando ele, vai pedir para os judeus trazer para o Nordeste a tecnologia que eles usam de extrair água do mar, de extrair água de várias situações. Então deixa eu dizer para você uma coisa, Bial, você está sendo um canalha, porque você conhece essa história. Agora, quem é contra os judeus? Quem é contra Israel? Quem, durante o seu governo, não aceitou o embaixador de Israel no Brasil? Quem foi que não aceitou? Quem mandou tirar o embaixador do Brasil de Israel? Quem foi que fez isso? Dilma, PT. O PT sempre se posicionou contra Israel na ONU. O PT nunca foi a favor de Israel. E eu vou dizer para você uma coisa: existe muito mais semelhança entre o PT e o nazismo. Eu vou te contar por quê. Vamos lá, vou botar uma imagem aí para vocês e vocês observem. O PT é a favor do aborto. Adolf Hitler era a favor do aborto. Aí vai vir alguém dizendo: não, o nazismo não era. Hitler era a favor do aborto, sim. Ele queria o aborto entre os judeus. Outra, o PT é a favor da segregação de raças. Mulheres para um lado, homem para outro lado. Quem é que fez isso com os judeus? Quem é que segregou, botou mulheres para um lado, homens para outro? O nazismo. E o PT, que é a mesma coisa, botar mulheres contra homem. O nazismo, deixa eu dizer para você uma coisa, o nazismo era contra o porte de arma, tanto que desarmou os judeus para depois ceifar eles como se fosse gado nos campos de concentração. O PT é contra o porte de arma. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui, meu nobre, que você não entende. O nazismo era a favor do controle do Estado, da economia, ou seja, um Estado totalitário, um Estado total. O PT é a favor de um Estado total. Bolsonaro é a favor de um Estado mínimo. O Adolf Hitler não acreditava em Deus, era ateu. Adolf Hitler era ateu, comprovado pela história. O PT não acredita em Deus, quer acabar com as religiões. É isso daí, meu nobre. Não acredita em Deus e só usa as religiões pelos seus interesses, como Adolf Hitler fazia. Então, quem é que tem mais semelhança com o nazismo? Bolsonaro ou o PT? Tire suas próprias conclusões. Eu quero dizer para vocês uma coisa: isso que o Bial fez hoje, meu amigo, foi um golpe sujo, foi um golpe baixo, foi algo horrível. Querer dizer que o Bolsonaro incita ódio. Agora, o Bolsonaro tem um ódio. Tem. Ele tem um ódio que eu tenho. O Bolsonaro tem um ódio que eu tenho e que você deve ter. Se você é ser humano e vive no Brasil, você deve ter esse ódio. Que ódio é esse? Um ódio contra a corrupção. Um ódio contra essa situação que está vivendo o Rio de Janeiro de criminalidade. Essa situação em que você não pode sair na rua sem ser assaltado. Essa situação que aqui na Baixada, no Rio de Janeiro, meu amigo, você sai de manhã para pegar o ônibus e você é assaltado todos os dias. Essa situação que você compra um carro e teu carro é roubado quase que o tempo inteiro. Bolsonaro tem um ódio contra isso e eu também tenho. Se é esse ódio que o Bolsonaro incita nas pessoas contra essa sem vergonhice, então é um ódio bom. Porque a própria Bíblia Sagrada conta sobre a ira
quando você tem a ira contra coisas erradas, isso é sinal que você tem caráter, isso é sinal que você tem brilho, isso é sinal que dentro de você existem valores que não aceita coisas erradas. Sem vergonhice, a Rede Globo fazer isso que está fazendo com o Bolsonaro. Eu quero dizer para vocês uma coisa aqui. Quero defender uma coisa. Vou dizer para vocês, vou até anotar aqui. Que a partir de hoje, amanhã, o Bolsonaro já anuncie que não vai dar mais entrevista para a Rede Globo, porque ela tomou um lado e ela está militando do lado do PT. Que o Bolsonaro já anuncie que vai participar de debate de outros canais de TV, mas não vai no debate da Rede Globo. Faça isso como um sinal de protesto, até que eles se retratem de tudo que estão fazendo contra a candidatura dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou esperar amanhã, ou que seja o dia de hoje, que agora já é a madrugada de terça para quarta. Vou esperar. Escute bem o que eu vou dizer para vocês. A campanha do Bolsonaro se pronunciar sobre essa pancadaria que a Rede Globo está fazendo em cima da sua imagem. E que ele tome algum posicionamento a partir de agora. E que o TSE seja chamado para verificar toda essa situação. E não ver se isso não é um jogo sujo, ilegítimo. Um canal de TV do tamanho das organizações Globo ficar 24 horas batendo apenas em um candidato. Isso é jogo sujo. Mas é um jogo sujo porque eles não querem perder a boquinha que eles já têm dentro do governo há tantos anos. Não querem perder. Senhores, eu finalizo esse vídeo dizendo para vocês o seguinte: vamos estar juntos, vamos estar unidos. Comente com todas as pessoas, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal para aumentar o nosso poder de alcance. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, percebam, todos estão contra Bolsonaro. O PSDB em São Paulo fizeram um acordo que eles vão ficar na neutralidade. O Partido do Novo, do Amoedo, disse que vai ficar na neutralidade. Quem quer neutralidade nesse momento está apoiando o PT. Escute bem o que eu vou dizer para vocês. Quem está indo para o caminho da neutralidade está apoiando o PT. Está apoiando o PT. Um partido que durante anos tem perpetrado o roubo do Brasil, a destruição do Brasil, o aparelhamento do Estado. E como eu disse várias vezes, a alternância de poder, ela faz bem para as instituições. A alternância de poder, ela oxigena as instituições. Não é bom governo nenhum o mesmo partido ficar como o PT 16 anos no poder, que se cair de novo vai para 20 anos no poder. Meu amigo, se der mais 4 anos para o Brasil no poder aqui no Brasil, nós viraremos a Venezuela. Mais 4 anos de poder o PT, não vai sobrar nada do Brasil. Vamos virar Venezuela. Mas graças a Deus isso não vai acontecer, porque o povo não é bobo, o povo não é burro, o povo sabe que Bolsonaro veio para peitar toda essa corrupção, essa safadeza, e não vai permitir que isso aconteça. Aí eu fico perguntando para vocês, eu já ia finalizar o vídeo, mas eu pergunto para vocês, se a Rede Globo está preocupada com valores e ideias, por que ele não mostra a Venezuela? Por que ele não prega contra o comunismo? Por que eles não pregam contra a corrupção? Por que eles não mostram toda essa safadeza que está acontecendo? Mas não, querem atacar um candidato, para destruir um candidato, que é o candidato que eles não têm interesse que suba no poder, porque é o candidato que ameaça o poder financeiro deles e todo esse recurso que ele recebe do governo, que não é pouco não, é muito dinheiro. É muito dinheiro que a Rede Globo suga do governo. Então, pessoal, vamos ficar atento, partilhe esse vídeo para todo mundo e lembre disso, são todos contra Bolsonaro. Esteja preparado para uma guerra nesse segundo turno. Uma guerra, mas sairemos vitoriosos no final. Sabe por quê? Porque estamos lutando pela família. Porque pastores e padres em todo o Brasil acordaram e estão dizendo para todas as pessoas, vote em Bolsonaro. Vamos acabar com o governo da esquerda no Brasil. É momento de nos unirmos e seremos Bolsonaro, o povo, contra toda essa safadeza da mídia. Vamos juntos, vamos à vitória. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.